O próximo convidado, Fábio Hag, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter ouvido falar no Fábio Hag já. Quem não, no mundo da tipografia não conhece o Fábio Hag, e aqui especialmente no Rio Grande do Sul, né? Fábio Hag, eu conheci ele em 2008, num experimento quando eu estava fazendo doutorado. E ele, como uma pessoa prestativa que é, iniciou um sábado à tarde para um experimento na casa dele e tal. Foi muito importante, muito esclarecedor e mostrou quanto de conhecimento ele possui em termos de tipografia, né? É um orgulho para o Brasil, eu acredito, e um orgulho também para o Rio Grande do Sul ter um escritório da Dalton Mag aqui, né? Uma representação no Brasil do Dalton Mag e na figura centrada, grande parte na figura do Fábio Hag, né? Então, realmente para a gente é uma referência de projetos grandes, visíveis, né? que atingem muitas pessoas e de altíssima qualidade. Ele e o restante da equipe também que trabalha com ele nesses projetos. Segundo a postagem do Facebook do Fábio Hag, foi a palestra mais difícil que ele já fez, e aqui não apresenta nenhum projeto tipográfico, né? Então, todos estão ansiosos para saber o que vai acontecer hoje, mas a ideia dele é trabalhar com os horizontes, talvez horizontes tipográficos, e verificar as possibilidades que existem de atuação na tipografia, o contexto atual e o que isso influencia na prática dos profissionais. Então, Fábio Hag. Bom dia, galera. Pelo streaming, melhor falar no microfone. Bom dia, então, galera. Como o Volney falou, essa foi a palestra mais difícil que eu fiz, e eu acho que ela é bem pertinente aqui para Porto Alegre, por tudo que o Volney comentou. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e é uma honra pra caralho trazer o Diatipo aqui na nossa cidade. Cara, eu quero agradecer muito o Henrique, a Maíra, o Sauê, a Mariana e toda a galera da organização que fizeram isso acontecer, porque, cara, isso é bom demais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está falando isso. Até porque, quando eu comecei a aprender um pouquinho de tipografia, há uns 10 anos atrás, eu vim aqui da palestra de tipografia. Cara, eu não sabia quase nada. Mas ninguém sabia absolutamente nada. Então eu sabia um pouquinho, e aí a P-Design me chamava para dar palestra, a URGS, a Fevale e por aí vai. E hoje a gente tem esse auditório cheio de pessoas talentosas e é muito simples ter acesso a esse conhecimento. Então, o tema central da minha palestra é esse aqui, ó. Agora é a hora do Type Design. Tá? Eu vou mostrar pra vocês o quão sortudo pra caralho vocês são.
essa aqui é a minha cidade, de onde eu venho, Sapiranga. Quem escuta o Pretinho Básico aqui em Porto Alegre, deve ser a maioria de vocês, sabe que Novo Hamburgo é considerado uma cidade do interior. Pois saibam que em Novo Hamburgo eles acham que Sapiranga é o interior. E realmente não tem muito o que fazer em Sapiranga. Nos finais de semana ou no final do dia a gente pode subir esse morro que é o Ferrabras, olhar a galera saltar de asa delta, paraglider e tomar cerveja. Mas Sapiranga também é uma cidade muito para frente, tá? Sapiranga já há uns 15 anos atrás ela já tinha uma bicicleta a cada 2 habitantes. Chupa Haddad. Obviamente são por outros motivos, né? Mas enfim, vim de Sapiranga e estudei em Novo Hamburgo. E eu lembro até hoje de um teste vocacional que eu fiz quando eu estava no primeiro ano do segundo grau. E o meu teste vocacional deu que eu seria relojoeiro. Cara, eu seria relojoeiro. Eu dei tanta risada, cara, que eu falei, porra, que vida empolgante que eu tenho à minha frente. Vocês percebem alguma semelhança com o nosso ofício? Na realidade, trabalhar com tipografia é trabalhar com peças muito pequenas, minuciosas, que precisam trabalhar em conjunto entre si, com um objetivo muito funcional, que é da hora. Existe uma funcionalidade absoluta naquilo ali. Mas não apenas, existe uma camada, né, um layer artístico, de conceito, de transmitir emoção, de transmitir personalidade. E eu acho que os caras do teste vocacional estavam muito certos. Então, mas a minha vida realmente deu um salto. Foi em 2002, quando eu fui a primeira vez para São Paulo, numa Bienal da ADG. Foi uma que trouxe o David Carson, que conseguiu realmente trazer ele. Tá? E esse foi um evento que mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente também, do Henrique Nadia, tenho certeza, do Christian Cruz. Quem é que já ouviu falar do David Carson? Eu me sinto um pouco velho agora. Ainda bem. Cara, o David Carson para mim era um herói. Né? Ele chegou a ser surfista profissional, se formou em sociologia, tinha uma pegada de quebrar as regras, de questionar a legibilidade e... Nossa, eu fui basicamente pelo David Carson. E eu cheguei lá em São Paulo e todo mundo dizia assim, olha, ele é meio estrela, olha, tem que cuidar com ele é muito famoso realmente, né? Então era colocado assim uma coisa meio... E quando eu fui para São Paulo, eu criei uma série de mini portfólios. Eu já tinha uma empresa minha de design e eu peguei e coloquei um mini portfólio embaixo da porta do hotel dele. Porque eu estava ficando no mesmo hotel, era tipo, que nem hoje agora, a gente tem um hotel do evento, todos os convidados internacionais estavam no mesmo hotel que basicamente todo mundo, né, que o hotel recomendava. E eu peguei e coloquei um portfólio lá embaixo da porta dele, Carson, com um bilhete, tá, que eu queria conhecer ele e tal. Fiquei todo nervoso pra caralho, pensei um monte, será que isso aqui... Será? E cara, não deu muito tempo depois, tocou o telefone e era, hi, it's David. David? Caralho, era o David Carson. E a gente fez uma amizade, começou a ir no evento junto, começou a tomar muita cerveja junto. Isso é uma coisa bem importante e vocês vão ver ao longo da minha carreira a cerveja tem um papel muito importante. O Nadia é uma exceção, tá? Ele só toma suco e é bem sucedido, mas eu acho que é realmente uma exceção. Tanto que na palestra do John Warwicker, eu lembro da Tomato, eu e o Carson estávamos tomando cerveja dentro da palestra e eu saí 2 vezes para buscar mais cerveja. E eu entrava na palestra, um auditório mais ou menos que nem esse, naquela época, né, 13 anos atrás, com 2 cervejas Boêmia nas mãos e outras 2 no bolso da calça jeans. E o cara da segurança me perguntava, porra, que é isso?
Falei, não, é pro outro palestrante lá, mas a gente tá junto. Isso parece muito surreal, né? Parece muito surreal hoje, mas está inclusive no meu currículo. E isso é para mostrar para vocês, cara, que a gente tem que chegar nas pessoas, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente não pode criar, de todas as maiores personalidades que eu já encontrei, todas elas são pessoas muito gente boas, parcerias legais, né? E em grande parte, isso eu acho que é muito importante, por isso que eu estou trazendo isso. Teve também aqui o workshop do Bruno Mac, que hoje é meu chefe, colega, amigo e tudo mais. Ele fez esse workshop que foi o primeiro workshop de type design mesmo no Brasil. Estavam também o Christian Cruz, estava o Nardi, não sei se mais alguém aqui estava, mas tinha a Priscila Farias, tinha uma galera, a Marina Chacuro, da Arte e o Cardinale, exatamente. Impactou muita gente, o Billy Bacon também. E naquele momento surgiu o sketch dessa minha fonte aqui, que é a Foco, que hoje em dia é a fonte que está nessa apresentação, hoje em dia é uma das fontes mais vendidas da Dalton Mag. E realmente começou aqui, essa história dessa fonte. E eu comecei a trabalhar muito no final de semana, comecei a desenvolver, continuar o projeto que eu tinha iniciado nesse workshop. E eu sempre tive um lado comercial muito forte. Às vezes, especialmente na área do design, as pessoas acham que isso é ruim. Eu tinha uma empresa de design na época, que pagava as minhas contas, e eu criei uma empresa, entre aspas, que era a ByType, que era para focar projetos de tipografia. Então fazia refinamento de lettering e fazia fontes. Só que eu criei isso como se fosse realmente uma empresa, e não era, né? Era simplesmente uma forma de um selo, como se fosse uma founder. E aí criei materiais promocionais, abordava agências já de publicidade para tentar fazer projetos juntos. Vocês podem ver que a fonte Foco essa já tinha sido selecionada para a 7ª Bienal, daí do ano seguinte, já estava lá. E eu acho que esse aspecto mercadológico, ele é absolutamente necessário. Eu não vejo nenhum medo, eu não vejo nenhum problema das pessoas fazer isso. E até o Diego colocou no Facebook, lembra uma coisa que eu fiquei de responder durante a minha palestra. Lembra que o Diego comentou que estou meio decepcionado em ver que tem lá uma versão da Futura ou uma da Helvética nos best-sellers assim do MyFonts. Foi algo assim, né? E aí eu respondi assim, inocente. Te explico no dia tipo, para vocês todos estarem juntos e ouvir também. Por que isso? Por que tem lá uma parecida com a Helvética, tem lá uma parecida com a Futura, e essas fontes clássicas estão lá nos best-sellers? Alguém adivinha? Porque elas vendem. Nesse sentido, eu coloquei inocente nesse sentido, porque existe muito na tipografia no Brasil a ideia de que nós temos que criar algo fantástico, que solte foguetes e seja absolutamente inovador. E na realidade, a gente pode e deve fazer isso. Mas é inocência achar que aquilo ali é o que vai dar sustentabilidade para toda a nossa carreira. Eu aprendi isso na prática. Tá? Por exemplo, nós temos uma versão da Helvética, né, inspirada nessa época da Helvética, que se chama Active Grotesque. E ela é de longe a mais vendida. Mas assim, imagina que o gráfico de vendas é toda essa altura aqui, é a venda da Active. A segundo lugar está aqui, a terceiro lugar está aqui, e todas as outras fontes estão aqui embaixo. E isso é informação e é sério. Eu acho que isso, às vezes, se vocês querem trabalhar com tipografia, se vocês querem realmente fazer disso um negócio, uma carreira, eu particularmente sempre fui dessa opinião, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu vou ter que fazer uma fonte lá que não vai ser o projeto mais empolgante do mundo, mas vai me permitir viver disso. Estou dentro, não tem problema nenhum. Eu sou muito... eu não vejo vergonha nisso, e eu sei que no mercado de arte, às vezes, isso é muito complicado, né? E para vocês terem uma ideia de quão otimista eu sou, eu defendia o Romero Brito
dentro da Cracolândia do Anticast. Alguém aqui... Quem é que aqui já ouviu a Cracolândia do Anticast? Eu sei que tem... Ó, tá todo mundo... Aí, que bacana. Cara, exatamente, então vocês sabem do que eu tô falando. Não tem vergonha nenhuma em querer ser comercial, na minha opinião, se é para viabilizar vocês viver do que vocês gostam de fazer. Então tem que estar muito ligado nisso. Inclusive, eu lembrei de uma outra história. Nessa época eu estava querendo muito, logicamente, trabalhar com isso. E aqui no Rio Grande do Sul, o GAD Design era uma empresa, ainda é uma empresa gigante, né? E eles foram pioneiros, especialmente há 13 anos, 10 anos atrás. Eles criaram o conceito de design total e, nossa, eu admirava eles pra caralho. E eu insistia muito no Valpírio, e ele lembra disso até hoje. Que eu falava, Valpírio, já pensou vocês terem um designer que seja especializado em tipografia? Que vocês vão passar, digamos, eu posso revisar todas as fontes dos projetos de vocês, e eu não consegui. E uns 10 anos atrás o Christian conseguiu a mesma coisa com a África. Por 2 anos. Há 10 anos atrás eu tentei e não consegui. 10 anos depois disso o Christian conseguiu. Essa ideia de ter alguém focando em tipografia dentro de um estúdio de design, uma agência. Eu enchi o saco realmente do Valpírio, porque eu queria trabalhar com isso e não tenho vergonha de admitir. E uma outra coisa que aconteceu foi que, assim como o Carson, eu fiquei em contato com o Bruno Mark depois de ter esse workshop, e a gente ia trocando mensagens, ele reclamava do tempo de lá, eu falava como o tempo estava bom aqui, falava um pouco de design de fontes, ia mandando a fonte que eu iniciei no workshop dele para ele olhar, e ele sempre era muito prestativo, às vezes ele levava tipo 3 meses para responder, mas ele respondia com um review interessante, colocando observações, e isso foi criando uma aproximação da seguinte forma. Como tinha muito esse foco empresarial, eu logo fiz a proposta para ele, e ele aceitou da ByType comercializar as fontes da Daltomac com desconto de 30% para brasileiros. Então eu era representante exclusivo da Daltomac, qualquer um poderia conseguir preços muito melhores pela ByType. E ao medida que essa relação foi se estreitando, ele gostou da fonte que eu tinha começado e estava mandando para ele. Ele falou assim, cara, isso aqui tá legal, eu acho que essa fonte foco, né? Eu queria vender pela Daltomac, mas a gente vai precisar fazer alguns ajustes, né? Porque ela tem que melhorar. E disso que ele tinha dito, tinha que melhorar, até eles realmente lançar, eu acho que levou uns 3 anos, assim. Porque a fonte era muito boa. Ela era muito boa, cheia de problemas. Hoje em dia eu teria vergonha. E é assim que é. Depois a gente vai falar um pouco de aprendizagem de tipografia, vocês vão ver isso. O que aconteceu? Eu mandei as fontes, foco, como elas estavam, para dar automática finalizar. E quem trabalhou na fonte foi a Verônica Burlin, que depois fundou a Type Together. Ela pegou essa minha fonte, refinou os contornos, colocou no nível de qualidade da Daltomac e foi lançada a foco. Por isso hoje, se vocês forem ver os créditos, tanto da Verônica quanto meus. E então, há uns 8 anos atrás, a Verônica saiu para fundar a Type Together e o Bruno Mark fez a proposta para mim ingressar na Daltomac como designer, mas também como representante comercial no Brasil. Ele tinha essa visão incrível que o Brasil seria uma grande potência, né? Faz 8 anos. Eu acho que todos os gringos tinham. Então, pô, maravilha, né? Sorte demais, o meu sonho de vida, chegando a trabalhar em Londres com tipografia, depois voltando para cá. E a gente pensa assim, a Londres é isso aqui, né? Isso aqui é Londres, lindo demais. Mas na realidade, Londres me ensinou muito. E isso aqui também é Londres, tá? Isso aqui é Londres. Tem a Londres do cartão postal, tem a Londres de verdade. Tá? E eu vou falar bem rapidinho sobre isso, né? Até porque a minha mensagem aqui me abriu muito a cabeça quando eu cheguei lá, por exemplo, era a época de MP3 players, né?
E aí o Bruno Mag tinha um MP3 player todo quebrado, assim, display tudo quebrado. E eu falei, pô, Bruno, o que aconteceu, né? Por que tu não troca? Aí ele me disse, mas está funcionando. Por que eu vou trocar? E aí a gente vê, por exemplo, que as pessoas têm a bicicleta, que é do pai, que é às vezes do avô dele, malas de viagem, as pessoas usam malas que são do avô, né? Eles não precisam comprar tantas coisas. Me fez pensar muito sobre isso lá, assim, de abrir a cabeça e rever como a gente se enxerga. Né? Outro aspecto que eu acho interessante em Londres é que ninguém dá bola nenhuma para nenhuma outra pessoa. A pessoa pode fazer o que quiser, ela pode estar passar com uma Ferrari ou com uma melancia pendurada na orelha, que as pessoas vão dizer, não, isso é normal. E me ensinou bastante. Mas também eu viajo muito, e uma outra coisa que a gente não pode nos permitir é achar que isso é tudo uma maravilha. Tá? Porque eu tenho vários colegas que já tiveram 5 bicicletas roubadas em Londres. Né? Então, tem que cuidar com a nossa autoestima também. E esse aqui era o cenário da Daltomar quando eu ingressei, tá? Eram 3 designers. Esse aqui era o Mark Wiman, que não está mais com nós. Esse aqui é o Ron Carpenter. O Ron Carpenter, quem já me ouviu alguma vez, eu sempre falo do Ron, que ele merece. Ele é o Sr. Miyagi da tipografia. Ele é um cara extremamente humilde, que trabalha já com design de fontes há uns 45, quase 50 anos já. E ele é super humilde, as pessoas não conhecem ele. Ele já trabalhou no Monotype, já passou por tudo. Ele cuida hoje do nosso treinamento. De todo colaborador novo que vem passa por um treinamento longo de 2 meses com ele. E aqui do lado tem o Satya, que depois fundou a Indian Type Foundry, que teve início do Peter Bilak. E hoje eles são muito grandes na Índia. Eu vou falar bastante dele depois. E aí, quando eu cheguei, eu pensei assim, pô, eu já dava palestra lá no Rio Grande do Sul, às vezes no Brasil, consegui entrar na Daltomar, cara, eu não sabia porra nenhuma. Eu lembro do primeiro projeto que eu fiz, tinha 2. Um era uma versão de texto de uma fonte da Toyota, e a segunda era a fonte EFRA, que foi desenhada por um outro estagiário, em que o meu trabalho era o mesmo que a Verônica teve com a minha fonte. Eu ia pegar a fonte dele e ia colocar no nível de qualidade da Daltomar. E eu lembro que eu trabalhei um monte nas maiúsculas, nas minúsculas, e fui mostrar pro Ron. E cara, sério, eu voltei com a folha, ela tava vermelha de tanta anotação. Cada letra tinha pelo menos 2 coisas erradas. Assim, o A, o B, o C. Eu falei assim, caralho, foi muito foda. Depois de trabalhar um monte, refazer tudo, levei lá pro Ron. Metade da folha veio vermelha. Tinha acertado um pouco. E é uma angústia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ensino e a prática da tipografia. Mas a mensagem que eu quero dizer para vocês é que, cara, a gente não sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Sempre. A gente tem que ser humilde para admitir isso. E a cerveja, claro. A cerveja, especialmente em Londres, que a cerveja faz parte da cultura inglesa. Né? E aí vocês veem um monte de história que tá o Bruno e o Ron. Teve uma época, o Bruno, logicamente, é o sócio, fundador da Daltomag, e o Ron era funcionário. Mas quando eles trabalhavam na Monotype, era o contrário. O Ron era maior, superior, e o Bruno Mag era um gurizão que estava entrando. E o Bruno Mag pegou logo o começo do Macintosh. Ele foi o primeiro na Monotype realmente a começar a brincar com o Macintosh e viu que começou a desenhar as curvas todas digitais. E o Ron dizia, Bruno, que coisa idiota. Tu nunca vai conseguir desenhar uma curva nessa máquina aí melhor do que a minha mão consegue desenhar. Umas histórias bizarras, assim. Claro, hoje o Ron usa computador como todo mundo. E faz fontes lindas, né? E fechando assim um pouco essa introdução, falando sobre mais minha história pessoal, que não é tão legal falar, mas já fizemos tudo isso, né? Já fizemos fontes para as Olimpíadas, tem a fonte foco aqui, é a fonte
corporativa da Acer, tanto que vocês vão ver elas em Guarulhos, aqui no Salgado Filho, como no aeroporto de Heathrow, em Londres, chega lá, está a mesma consistência internacional. Ela já foi colocada em aviões também. Fiz fontes para a Petrobras, na época que a Petrobras era um negócio massa pra caralho. Isso foi em 2012, eu acho, 2013, 2012. Cara, era um orgulho tão grande, cara, fazer a fonte, possivelmente a que mais ia ser vista no Brasil, né? E a gente não tá na Lava Jato, tá? Não precisa perguntar. Eu acredito, inclusive, quando nós mandamos a proposta, os caras devem ter olhado e pensado assim, mas é um valor tão baixo, né? não vale a pena. Quem se interessar mais, depois a gente pode conversar mais sobre a Petrobras. Fonte para o McDonald's, inclusive a versão grega e cirílica da fonte global do McDonald's foi criada em Sapiranga. Olha que louco! E a fonte do Boticário também, que é uma modificação da foto. E na Dalton Mag eu fui crescendo, né? Eu comecei sem saber porra nenhuma e fui... Eu logo que a empresa começou a crescer, eu trouxe outros brasileiros, depois eu vou mostrar, tem vários que trabalham com nós. Eu virei team manager, designer senior, e hoje eu sou diretor de criação, Deputy Creative Director. Tem 2 diretores de criação, eu sou um deles que atua a nível global em todos os projetos, não só no Brasil. E o melhor de tudo é que no final do dia eu posso subir lá ao morro e continuar tomando minha cerveja. Então, por isso que eu digo que a hora do Type Design é agora. Tá? Eu vou mostrar agora, de fato, 4 perspectivas. A primeira é óbvia, né? A gente vive num mundo muito pequeno. Essa imagem aqui mostra as conexões, o uso da internet no mundo, os principais servidores e por onde o tráfego acontece. E é realmente muito simples vocês, do quarto de vocês, criar uma fonte, colocar para vender no MyFonts, e eles cuidam de absolutamente toda a operacionalização da venda, e vocês começam a receber relatórios de venda. Um cara comprou lá no Japão, outro comprou na Austrália, e depois vocês recebem essa grana sem ter burocracia nenhuma. Tá? É muito simples trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar. E olha que engraçado, não dando exemplos de tipografia, mas, por exemplo, pegar na música. Eu sou muito fã, quem me conhece, do Red Hot Chili Peppers. E se a gente for para pegar a história deles, a gente vai ver que o Flea, o Anthony Kiedis, o Slash cresceram na mesma rua, ali, e jogavam bola juntos. E o Anthony Kiedis não sabia cantar porra nenhuma. E ele diz isso na biografia dele, eu não sabia cantar porra nenhuma. Eu estava ali no meio da galera, estava surgindo todo esse movimento, eu entrei na onda e deu no que deu. É estar, essa questão de networking, de estar cercado das pessoas certas. Né? Inclusive, antes do Nirvana ou do Pearl Jam estourar, eles abriram shows, acho que foi em 89, tanto o Nirvana quanto o Pearl Jam abriram shows do Chili Peppers, né? E o Ed Vedder chegou a ser técnico de som do Red Hot Chili Peppers. Poucas pessoas conhecem. Né? E por que eu estou falando isso? Dependendo de onde você vai nascer e crescer, definia basicamente os teus contatos. E hoje não. Hoje eu posso ser amigo do Carson, eu posso ser amigo do Bruno Mag, independente de onde eu nasci e cresci. Tá? Então, isso está muito mais fácil realmente hoje em dia. O próprio cara, o Satya, que eu mostrei antes, da ITF, que é Indian Type Foundry, ele tem hoje uma equipe de 10 pessoas lá, que estão fazendo fontes para o mundo inteiro, já fizeram fontes para a Apple, para o Google, para a Amazon também, e estão competindo nesse mercado global. E a Dalton Mag está sofrendo para se ajustar um pouco a essa competição. E o mesmo vale para vocês. Nós aqui no Brasil estamos muito bem posicionados estrategicamente para vender para todas essas grandes empresas. Nós temos um câmbio favorável, nós somos profissionais muito competentes, muito sérios, e se daqui a pouco a gente vai ficar preocupado que a China está vindo aí, cara, nós podemos fazer a mesma coisa. Tá?
Tem um outro aspecto genial que às vezes as pessoas não se dão conta, que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução, né? Desde a invenção da tipografia, dos tipos móveis por Gutenberg, 1500, há 5 séculos nós lemos em papel. Há 5 séculos o meio é o papel. Antes disso, se nós fôssemos imaginar, logicamente, a caligrafia, os manuscritos, sempre foi papel. E agora nós lemos muito mais em telas, em monitores, em tablets. Uma pesquisa americana mostrou que 36% das crianças interagem com uma tela touchscreen antes de 1 ano de idade. E nós precisamos lembrar que a tipografia, o desenho tipográfico, ele evolui por vários aspectos, mas um drive grande desses é a tecnologia. Que mudanças no desenho dos caracteres impôs os tipos de metal, depois a fotocomposição, a tipografia digital, em papel e agora em tela. Nós somos a geração que está vivendo essa grande diferença. Tá? Isso cria uma oportunidade única para nós, para reinventar isso. Isso precisa ser reinventado. Nós somos muito sortudos de estar vivendo essa época agora. Isso também mostra que nós precisamos ter um interesse pela tecnologia cada vez maior. Um interesse em programação, um interesse em saber como as coisas funcionam. Hoje em dia existem vários softwares para fazer fonte, existem hacks, existem plugins, macros, pessoas criando suas próprias versões. Isso cria um diferencial competitivo que é inegável. Então, cada vez mais a gente precisa ter esse interesse e essa vontade de aprender e brincar com a tecnologia. Também nós estamos vivendo novos mercados. Está muito competitivo o mercado de fontes latinas. Cara, existem vários outros sistemas de escrita. Por exemplo, aqui o arábico. O terceiro maior script em uso por população. E eles têm uma história muito engraçada. Como a maioria dos outros sistemas que a gente chama de não latinos, a tipografia, o desenho, a escrita é muito complexa. E até pouco tempo era muito difícil criar e diagramar e setar textos não latinos. O mundo árabe, depois de Gutenberg, levou 3 séculos para a tipografia chegar lá, de metal. Era muito complexo. Até o final dos anos 80, os títulos de jornais eram caligrafados à mão. Simplesmente porque não se conseguia criar isso. Então existe todo um grande mercado novo emergindo de fontes que podem ser criadas, de áreas completamente inexploradas, que a gente pode começar a olhar com calma. Então não é só o mercado latino. E a dica que eu dou nessa área é: vocês precisam trabalhar com consultores nativos. Isso é um negócio que é fundamental. Não adianta só pegar aqui e olhar vários specimen sheets de arábico, entender e achar que tá ok, eu vou fazer essa fonte aqui desse jeito. É imprescindível trabalhar com consultores nativos, pessoas, às vezes linguistas, designers gráficos, que trabalham lá, para conseguir pegar feedback de vocês. Até porque isso está mudando muito lá mesmo. Inclusive, quando nós fizemos o alfabeto grego, por exemplo, que é muito, tipograficamente, é muito mais simples do que o arábico e é bem comum. Uma vez nós fizemos um projeto e nós pegamos 2 consultores. Pegamos o Thierry Leonidas, que é coordenador do curso de Reading, mestrado, cara fodão pra caralho. Pegamos uma designer gráfica também lá da Grécia. E ambos os consultores divergiam sobre alguns pontos do design. Porque um tinha uma visão muito mais clássica, enquanto a designer gráfica nova já tinha uma visão um pouquinho mais inovadora. Então tem vários aspectos que vocês precisam considerar ao trabalhar com consultores e ao tentar abordar tipografias para novos mercados, sistemas relativos. Enfim, é um assunto bem complexo, mas eu queria mostrar para vocês que isso é um grande ponto, é a grande bola da vez. E também as formas de financiamento coletivo. Cara, tá tudo mudando tanto. Esse aqui é um exemplo que tem no Kickstarter de um cara, um designer alemão, que ele começou a fazer uma fonte baseada na caligrafia do Einstein. Ele fez uma fonte básica, alguns caracteres, e montou um projeto pedindo $15 mil
para ele finalizar a fonte propriamente, criar caracteres alternativos e tudo mais. Ele pediu $15 mil e ele conseguiu $55 mil fazendo essa fonte. E hoje em dia realmente está tudo se reinventando. E as pessoas às vezes me perguntam, eu não sei o que vai colar. Hoje em dia a gente tem modelos de assinatura com falos, nós temos modelos formas gratuitas, nós temos falos que colocam preço super lá embaixo, está tudo se reinventando completamente. A mesma coisa que aconteceu com a música, está acontecendo com os softwares, nós estamos vivendo isso hoje com a tipografia. Então, se alguém tem alguma ideia revolucionária, cara, eu acho que esse aqui é um bom exemplo de que nunca foi tão fácil tirar um projeto tipográfico do papel. Tu não precisa ter uma empresa, tu não precisa ter... Está muito fácil nesse aspecto. E aí, pô, que maravilha, né? Tem tudo isso, agora é hora do type design, vamos todo mundo correr para lá. E aí, o que eu preciso fazer agora? Ok, achei demais, mas e agora? Tem 3 coisas, 3 passos simples. Fazer, fazer e fazer. Tem um livro do Stephen King. Justamente eu não estou falando de fonte. Stephen King mesmo, um escritor americano de terror. Stephen King fala numa abertura de uma coletânea de contos dele que às vezes ele vai em eventos sociais com a esposa e as pessoas olham para ele assim fascinados e dizem assim, advogados, dentistas, cara, como eu queria ser escritor. E o Stephen King olha para eles e dizem, que massa, mas o que deu errado? As pessoas nem começaram a escrever. Eu pensei, tá, mas tu queria muito ser escritor, o que tu escreveu? Ah, nada. Pô, aí não tem como, né? E o que ele diz para a escrita é exatamente o que eu digo para type design. Vai lá e faz, cara, faz. Não importa se é errado, não importa se é feio, se é ruim. Inclusive nós estamos vivendo a época do beta. Então nós temos a liberdade de fazer merda, tá? Porque a gente pode corrigir ela sempre. Então da mesma forma que eu achei que eu estava fazendo um negócio fantástico no começo da minha carreira e era lixo, cara, faz. Precisa fazer, não tem outra forma de aprender do que fazendo, tá? Isso aqui é uma parte, um exemplo, inclusive é de Porto Alegre aqui, não apareceu. A Mariana, ela ganhou uma bolsa na Perestroika e foi para Londres fazer um estágio com nós. E ela ficou lá 2 meses aprendendo tipografia. O Juliano também fez isso, está lá, o grande Juliano, pode falar em pessoa. Em que vocês ficam 2 a 3 semanas simplesmente trabalhando no papel. O cara começa desenhando assim e depois vai pintando só com guache preto e branco, trabalhando, fazendo exercícios. Lembra que eu falei que o Ron era um Sr. Miyagi? Tá? Aqui está explicado. Por que isso? E eu sei que eu estou quase me estourando o tempo, mas trabalhar com design de fontes é aprender a ver, é aprender a enxergar. E da mesma forma que eu não enxergava os erros, nas minhas fontes, que eu hoje enxergo, é um processo longo e contínuo. Quem é que já lançou fonte aqui? Quem é que já começou uma fonte? Aí, demais. Vocês vão concordar comigo que vocês começam, 1 mês depois, algumas semanas depois, vocês vão olhar e vocês vão refazer, porque vocês viram coisas que antes vocês não viram. E esse é um processo contínuo. E esse processo não é de aprender a desenhar, esse processo é aprender a enxergar. E existe um debate grande que a gente pode falar sobre o ensino acadêmico de tipografia e o ensino prático de tipografia. Confesso para você, da Dalton Mag, o cara pode ter mestrado lá de Reading ou The Hague, ele vai passar por esse processo aqui. Porque ele precisa realmente aprender a desenhar um S da melhor forma possível. Talvez ele já saiba, possivelmente não. Mas são 2 coisas distintas. Inclusive o Monotype, na década de 50, 60, eles chegavam a recrutar padeiros para trabalhar no Monotype.
Eles faziam testes de skill sets, assim, de habilidades, e ensinar isso se treinava as pessoas, se elas tinham aptidão. Tá? Então são duas coisas distintas, o ensino acadêmico e o ensino prático. Tá? Ter um mestrado e ter um conhecimento teórico não garante que tu vai ser um bom designer de fontes. Saber desenhar fontes sem ter o conhecimento acadêmico também não vai te levar muito longe. Tu vai até desenhar, mas talvez algo sem muita relevância. Então, essas duas esferas precisam se encontrar. E é fazendo. Vou acelerar um pouquinho, já estou no fim, tá, galera? Outra coisa, além de fazer, que é imprescindível, é peça ajuda. Cara, vocês não tem como fazer isso sozinho. Peça ajuda. Tá? Aqui, bem à esquerda, tem um fórum, o que é o Typofile. Quem conhece o Typofile? Bom, o Typofile é um fórum internacional em que se debate tipografia, caligrafia, fontes em geral, e tem um grupo específico do fórum, dentro do fórum, que é Type Critique, onde vocês podem postar os trabalhos de vocês e a comunidade internacional dá dicas, passa feedback e troca ideias. E se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar fontes minhas lá, bem ruins, de 2002, lá com reviews já no Typofile, que é muito interessante. Outra coisa aqui, esse foi num evento lá no Rio, tá o Billy Bacon lá atrás, e a gente estava revisando a fonte de alguém, não sei quem era. Abordem esses profissionais de tipografia, eu, o Christian, o Luciano, todo mundo, com seus trabalhos digam, ei, olha aqui, eu estou criando isso aqui, me dá alguma dica. E ambiente perfeito, tá? Lembra? Falei? Cerveja? Ambiente perfeito para isso. Então, realmente, usem e abusem das pessoas. Tentem isso aí. Workshops também, hoje em dia está tão fácil, cara. Tem tanto workshop de tipografia e caligrafia por tudo que é lugar, cara. É uma maravilha. E eu peguei uma foto proposital, que tá o Henrique aqui com o cabelo ainda. Valeu, Henrique. Ele ia para Novo Hamburgo junto com a Rafaela, todo sábado. Obrigado. E o Diatipo, aqui o canal do Diatipo no YouTube, tá? Todo evento do Diatipo, o trabalho do Diacrítico que o Diego faz, é realmente imprescindível, fantástico. O acesso ao conhecimento hoje está tão simples, cara, está tão fácil. Inclusive conferências online. Né? Teve uma galera que foi para Typographics em Nova York, eu acho que foi também, né? Uma galera do escritório lá foi, eu fiquei morrendo de inveja, cara, foi pra conferência em Nova York demais, o Ed Wilson também foi. E, cara, ela passou toda online. Então, lá da minha cidade, que tem aquele morro, eu acompanhei de pijama, começou cedo, a conferência também. Cara, isso é incrível. Né? Lembrem, agora é a hora de precisar. E só vou mostrar para vocês quem é a galera que trabalha comigo, que é aqui do Brasil. O Fernando Caro, que é de São Paulo, que hoje é o Team Manager da nossa equipe do Brasil. O Automac tem 4 equipes de design, 3 em Londres e alguns outros lugares, e uma equipe toda aqui no Brasil. Tem o Daverson, que é do Recife, trabalhando em São Paulo também. Rafael Saraiva, que é do Rio. Desculpa, o Bruno Mello, que é gaúcho, de Santa Maria, que também está trabalhando de São Paulo. O Rafael Saraiva, que está trabalhando do Rio de Janeiro, e eu aqui do Sul. E cara, eu tenho um orgulho pra caralho de poder empregar. Se o cara quer trabalhar com design de fontes, cara, essa galera toda pode trabalhar com segurança em design de fontes, eu acho isso foda pra caralho. Desculpa, parece muito egoísta. E só para mostrar uma visão geral ao todo da Automac, são 48 pessoas de 14 nacionalidades diferentes. E, cara, eu acho que a imagem fala por si só, né? E o cara aqui que não está olhando para a câmera, desde que ele criou a Comic Sans, ele não olha mais para as câmeras, tá? Mas é papo pro Type and Beer. O último slide aqui, tá, galera? Galera, eu quero dizer que não existe caminho certo, né? Não existe... Eu mesmo tenho dúvidas quanto a da Automac. Às vezes dá vontade de pegar e fazer fonte sozinho, porque são situações muito diferentes, né? Trabalhar numa empresa grande de fontes exige que vocês trabalhem com
muitas pessoas, exige que você receba muito bem o feedback. Às vezes você tem que trabalhar para empresas que têm um briefing muito fechado, às vezes você não tem liberdade criativa, mas ao mesmo tempo você trabalha com muitas pessoas de grande qualidade. E o que eu queria dizer para vocês é, cara, não tem caminho certo, né? Façam o seu próprio caminho, e eu espero que alguma coisa foi útil, independente do caminho de vocês. Espero que a gente se veja lá. Bom, obrigado então, Fábio. Perguntas, pessoal? Lá tem uma. E aí? Olá, Opa! tudo bom? Tá me vendo? Oi, tudo bom? Aconteceu um episódio, tá, no nosso escritório que a gente trabalha, que um cliente queria traduzir as informações, os materiais, né, em mandarim. Aí a Mari disse assim, pai, como é que a gente vai saber que isso não é Comic Sans em mandarim? E aí eu fiquei assim pensando, né, verdade. E aí tu mostrou ali um alfabeto, um alfabeto grego. Arábico. Sírico, arábico, enfim. E assim, como é que tu consegue transmitir um conceito numa fonte que não é não era tua? Mesmo tu tendo consultores, né, que te ajudem, mas como tu consegue fazer isso? Isso é bem complicado, inclusive pelo seguinte, o conceito que a gente imagina do que é clean e elegante, nós temos uma ideia toda minimalista, né, no mundo ocidental, que no mundo arábico é o contrário. Para eles o que é mais legal é muito poluído, é muito cheio de... Vou pegar desde a arquitetura, dos textos, das páginas, dos livros clássicos, que todos bem poluídos. E isso realmente é muito difícil, mas o segredo realmente é conhecer o sistema de escrita, né, desde a ferramenta que é utilizada para escrever, a história dele, e trabalhar realmente com consultores. Porque existe, sempre quando se trabalha com não-latinos, uma certa dualidade, em que nós ponderamos em que nós vamos fazer uma fonte arábica. Eu posso fazer ela parecer bastante com a versão latina, ou seja, qualquer designer, qualquer pessoa vai olhar as duas e vai encontrar referências naquela terminação, na forma do contraste, em que ele vai ser visualmente equivalente, mas conceitualmente ele vai ser diferente. Então, às vezes, em alguns determinados projetos, a gente opta por quebrar essa consistência visual e conceitualmente ela ser mais equivalente. Por exemplo, nós estamos fazendo uma fonte arábica agora, que é a versão da Efra, que é uma fonte bem sem serifas, uma lista bem limpa, e a versão arábica tem um certo contraste grosso e fino, porque aonde que nós usamos fontes sem serifas, que cria uma legibilidade pelas proporções abertas da fonte, de uma legibilidade super boa, o equivalente lá é com um certo contraste, com um certo ângulos. Então, mesmo que visualmente eles não sejam equivalentes. E o segredo é realmente buscar o conhecimento na história e também com consultores, né? E fazer essa decisão, né? Que ela seja considerada, que seja consciente. E aí, Fábio? Oi, e aí? Cara, falando sobre a Helvética, aquilo que você estava comentando ali sobre ela ser uma fonte muito popular e tal, por isso que ela está sempre no top do MyFonts, me lembrou o documentário da Helvética que eu assisti, e é muito interessante que, para mim, ela também é uma fonte muito bonita, eu gosto muito dela, a maioria das pessoas aqui devem gostar, mas o Eric Spiekermann, ele levantou uma questão que ele diz assim, ó, no documentário, que fontes, elas denotam uma certa época. E, por exemplo, a Helvética, quando ela surgiu, todo mundo usava, ela ficou muito utilizada e tal, e ele acredita que a galera continuar utilizando hoje essa fonte, ela acaba tirando a possibilidade de novas fontes surgirem. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso, assim, que é uma coisa que me colocou muito a refletir, né? Putz, realmente é uma fonte que ela é muito bonita e tal, mas ela acaba fechando possibilidades para outras fontes que
são contemporâneos. Não, exatamente, exatamente. E o Spiekermann está certo. A Helvética mesmo, ela tem uma série de inconsistências pela forma que ela foi criada, né? Primeiro foram alguns pesos básicos, depois foram criados expansões que às vezes não são consistentes. O espacejamento dela é muito apertado para usos de textos como a gente usa muito hoje em dia. E o que aconteceu é que existem várias alternativas. Nós fizemos uma, mas tem uma dezena, talvez mais do que isso, de fontes inspiradas naquela época, mas que são feitas hoje em dia. Com pequenas mudanças, interpretações daquele desenho, hoje se consegue ter uma fonte atual, contemporânea, que evoque os princípios que evocaram naquela época. Mas isso faz todo sentido. Eu concordo total com o Spiekermann naquele documentário. Inclusive, ele é um dos poucos sãos naquele documentário. Posso me defender, já que eu fui citado? Totalmente. A minha questão, na verdade, era exatamente essa. O problema não é que tinham fontes parecidas com a Helvética, eram versões da Helvética, versões da Futura. Então você tinha Helvética Eu te Neue, dou um abraço depois. Futura New, Futura. Total. Era esse o meu ponto. Aí a gente começa a falar de Linotype e Monotype, né? Eles têm um capital de propriedade intelectual gigante que eles têm que fazer a máquina girar. E vai girando, vai. Desculpa, eu te interpretei errado. Eu defenderia o Romero Brito também. A gente tá no mesmo time. Show. Oi, Fábio. Oi. E aí? Tudo bem? Tudo bom, Pedro? Tudo jóia. Inclusive, só me metendo aí, o Spiekermann acaba de lançar a versão dele, né? FF Real. Não dei uma olhada. Bom, a pergunta que eu quero te fazer, ela está aí nos nossos fóruns de tipografia, mas eu não me lembro de ter ouvido a tua opinião sobre isso. É bem simples. FontLab ou Glyphs? Cara, isso é um tema mega polêmico. Eu confesso que na Dautomag agora a gente está testando os 4 softwares. Tem o Glyphs, tem o FontLab Victoria, que a gente está testando, e o RoboFont. Eu faço alguns projetos pessoais de hobby. O Glyphs é uma maravilha, absolutamente foda pra caralho, lindo, amigável. Não tem como negar que o Glyphs ele é mais intuitivo, mais fácil. Para todo mundo que está começando a trabalhar com tipografia, Glyphs direto, nem pensa em outra coisa. O que o FontLab tem para nós na Dautomag ainda usamos o FontLab porque como nós temos muitos clientes corporativos que às vezes usam softwares tipo Windows Server 98, sabe? Imagine corporações tipo Correio Postal nós temos que aderir a especificações técnicas da Microsoft, da Adobe, que são muito antigas. O que o FontLab nos permite é olhar, digamos assim, embaixo do capô e fazer as mudanças que a gente acha que vamos aderir para essa especificação, para a nossa necessidade. O que o Glyphs faz? Por que o Glyphs é lindo e maravilhoso? Porque tu não precisa nem olhar embaixo do capô. Ele toma várias decisões técnicas para ti, eu estou falando de engenharia de fonte mesmo, que ele nem te pergunta, porque ele vai fazer para ti o que ele acha que é certo. Ao fazer isso, ele está tirando o controle do designer que quer olhar embaixo do capô e fazer os seus hacks. No Glyphs hoje em dia a gente não consegue. Existiu mais ou menos essa diferença também entre o Fontographer e o FontLab, né? Eu lembro disso. O próprio Capetto dizia assim, eu não consigo deixar de usar o Fontographer. O Fontographer é genial. É meio como comparar também, é mais queijo duro, mas consegue fazer coisas que não conseguia fazer no FontLab, né? Também tem essa diferença. Eles têm prós e contras, e depende muito do que vocês vão necessitar. Eu acredito que a grande maioria do mercado vai... Mas se tu tiver free, está iniciando um projeto, está totalmente free dessas restrições, Glyphs. Glyphs, total, é muito mais fácil. A curva de aprendizado é bem menor. Valeu. Bom dia. Buenos dias. A
ayer conversamos con y es un tema muy habitual con diseñadores de tipo en Chile, el cambio en el público, en la gente que compra fuentes y los nuevos compradores que no son necesariamente expertos en diseño gráfico, grandes estudios de diseño. Están apareciendo personas comunes que no saben usar fonts, que tienen problemas con programación, con OpenType, quieren fuentes, a veces hay que hacerlas más sencillas para que las personas las puedan usar, pero son muchas personas y es un mercado grande. Recuerdo en particular una madre que compró para su filia una fonti para un trabajo de colegio. Para mí es hermoso, pero para los type designers es complejo. ¿Qué opinas de ese cambio, esse novo mercado? Eu acho isso sensacional, né? É sensacional. Um público muito maior do que nós estamos acostumados. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Isso está acontecendo em várias áreas, né? E eu acredito que o type design hoje em dia está ficando cada vez mais acessível. O preço das fontes está caindo muito. Quando a gente vê o MyFonts, hoje é o nosso maior revendedor, o MyFonts. Que são uma fonte que teoricamente trabalha mais com pessoas, não são os designers gráficos mais sofisticados, mas muitos scrapbookers, por exemplo, e profissionais mais pessoais. E realmente eles são mais para o royalties de todos os outros, mais que Photoshop, mais que caralho. Então, oi? Não é mais. Eu estou falando de faturamento bruto que vem. Em quantidade de vendas, né? É gigantesco, né? Então o MyFonts, eu acho que o que ele fez foi exatamente deixar mais acessível, mais amplo para um público maior, e eu acho isso fantástico. Por muito tempo nós type designers foram muito cercados, né? A próprio controle que se tinha das fontes, que hoje em dia está mudando muito, com liberar fontes, trial, larga as fontes para as pessoas usar, porque elas vão usar de qualquer maneira, para conhecer a fonte. Eu acho que isso é uma tendência inevitável e saudosa. Assim. Salve, palmas.